não, Raquel? Entram mais uma ou duas pessoas. Sim, ainda não. Então, se calhar vamos iniciando para não estar a atrasar muito. Sim, exatamente. Ora, então, boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença, agradecer também a presença do professor José Rafael, que está aqui connosco da Universidade de Évora, que foi com ele que na altura acabámos por organizar aqui o evento, dedicado ao tema da criação de empresas. Agradecer também à doutora Magia do Céu por estar aqui connosco e de nos mostrar aqui um bocadinho quais são os encargos ou como é que se deve constituir, elementos a ter aqui em atenção. Vamos assim iniciar e eu vou começar por dar a conhecer um pouco a APMETA para quem não nos conhece. Somos a Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais. Existimos há mais de 30 anos, uma organização privada sem fins lucrativos e também uma organização não governamental de ambiente. Vou só passar aqui o meu slide. Ok. A APMETA acaba por ter o seu sistema de gestão de qualidade certificado pela ISO 9001 e também somos uma entidade formadora certificada pela DGER, tem 14 áreas de formação, seja ambiente, seja informática, marketing, higiene e segurança. Portanto, temos aqui um conjunto de formações que qualquer pessoa pode participar, mesmo sendo também estudante, acaba por ser interessante aqui a partilha de ideias entre pessoas que já estão no mercado de trabalho e aquelas que vão entrar. Um pouco os nossos serviços, apoio à empregabilidade, apoio técnico, apoio jurídico, temos também várias publicações, organizamos encontros empresariais e também vários seminários, em que um bocadinho ao longo do ano tentamos fazer eventos das várias áreas do ambiente e também temos organizado outro tipo de eventos também mais no âmbito de projetos. Convidava também a registarem-se no site da APMETA, portanto, para receberem a nossa newsletter, e aí podem ficar um bocadinho a par das ações que nós temos vindo a desenvolver. A referir que no site da APMETA também tem acesso a muitas publicações, seja na área da reutilização da água, mobilidade elétrica, temos aqui algumas também de economia circular, temos desenvolvido com temas muito atuais que podem ser úteis e são gratuitas, portanto é só descarregarem as próprias brochuras. Aqui dar um bocadinho uma visão dos projetos nacionais que temos. Terminamos agora o Ambiente em Portugal, que é uma plataforma de cooperação e de competição. Podem dar uma vista de olhos também para, ou se forem empresa, podem registar-se gratuitamente, podem registar os seus projetos, podem encontrar parceiros, acaba por ser aqui um complemento ao site da APMETA. Temos o projeto InJovem 2, que estamos nesta fase, portanto vamos realizar no dia 23 de junho a entrega dos prémios, portanto houve um concurso de ideias no dia 29 e 31 de maio e agora vamos ao Porto fazer a entrega de prémios numa sessão. Aqui um bocadinho os projetos internacionais, temos 2 projetos internacionais, um que é o PESTNO e outro que é o UDIT, e os nossos protocolos já são mais de 70 entidades parceiras que temos espalhadas pelo mundo e agora aqui tocando também no projeto InJovem 2, que é o que nos traz aqui Inovação Jovem e Empreendedorismo, visa contribuir para a resposta nacional aos desafios sociais e societais atuais, estimulando o empreendedorismo qualificado e criativo. Nós neste projeto temos vindo a realizar várias ações de sensibilização, uma delas como estes webinars que temos feito, seja na área de descarbonização, seja na área da economia circular, criação de empresas, como vamos aqui hoje falar. Temos feito algumas ações presenciais, outras online, e também temos feito tanto com o ensino superior como com o ensino secundário profissional.
Aqui um bocadinho as principais atividades do projeto, houve uma call de ideias, houve a seleção de 30 ideias, a consultoria para a elaboração e consolidação do plano de negócios, o concurso de ideias, que foi há cerca de 2 semanas, e agora aqui vamos ter a entrega de prémios, portanto vamos ter um workshop sobre empreendedorismo para a transição digital, verde e digital, no dia 23 de junho, no ISLA, que eu convido a todos a inscreverem-se e participarem. Tem um almoço de networking para todos os participantes e é gratuito. Vamos também apresentar neste workshop ou seminário de encerramento do projeto as 2 ferramentas que desenvolvemos, uma sobre a caracterização dos perfis de oferta e procura associados à transição verde no cluster das tecnologias ambientais e outra sobre o roadmap para o empreendedorismo rumo à transição verde. E pronto, de uma forma geral, é um bocadinho o projeto InJovem 2. Temos aqui também alguns colegas que estão a participar na própria iniciativa. Vamos ver se algum deles será aqui um dos vencedores. Obrigada a todos também por estarem aqui conosco e sem mais demoras também passo a palavra à doutora Maria do Céu Lopes, que é licenciada em Direito, doutoranda em Ciências Empresariais, é formadora e consultora desde o ano 1996, também especialista nas áreas jurídico-empresarial e comércio internacional. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco e passo-lhe a palavra e vamos aprender mais um bocadinho. Vamos lá falar aqui dos aspectos principais. É assim, aquilo que é focado aqui é mesmo sucintamente aqueles aspectos que eu considero da minha experiência, quer na área jurídica relacionada com todas as questões empresariais ao nível societário, portanto ao nível das sociedades, não só questões empresariais, é o mundo, não é? A nível jurídico, mas a questão societária e também da experiência ao nível do empreendedorismo e da participação em diversos projetos de empreendedorismo e daquilo que depois na prática vai acontecendo. Portanto, é um conjunto de alertas também, porque atualmente é muito fácil nós constituirmos uma sociedade, é-nos mostrado isso como uma facilidade enorme, mas resulta daqui um grande mas, depois da constituição da sociedade e com toda esta facilidade e aligeirar da situação, parece que tudo é realmente de uma forma muito ligeira, de constituir uma sociedade e depois, digamos, o processo de desenvolvimento da sociedade e por vezes as coisas não são assim tão simples, nem tão ligeiras e podemos estar principalmente ao nível das sociedades em que há participação de mais do que um sócio, com problemas entre os sócios que muitas das vezes na prática, embora teoricamente e numa fase inicial nem nos passe pela cabeça isso, mas tornam-se situações de muito difícil resolução. E portanto criar ou constituir uma sociedade deve ser uma situação bem ponderada, principalmente, volto a referir, quando há mais do que uma pessoa interveniente, quando há mais do que um sócio, porque quando estamos no âmbito da sociedade unipessoal tudo é mais simples, portanto a nível dos conflitos societários não há, é o sócio com ele próprio, portanto não temos este tipo de questões, mas ao nível das sociedades por cotas com sócios plurais, depois na prática resultam ou podem acontecer diversas situações que gostaria de alertar aqui e que ficasse para agora, para esta fase de um empreendedorismo jovem, mas também em qualquer fase da nossa vida, em qualquer faixa etária, em qualquer momento que pensemos constituir uma sociedade. Portanto, basicamente este bocadinho aqui é uma sensibilização, porque não temos tempo para tudo, claro, mas uma sensibilização neste âmbito para os cuidados a ter. Então, começando aqui pelas diferenças entre termos, eu só queria partilhar aqui a tela convosco, tenho aqui vários, digamos, slides, mas não vou passá-los todos, constam do PowerPoint, porque não haverá necessidade e não temos tempo de averiguar tudo isto que consta aqui.
Portanto, nós logo, não sei se está a partilhar, não me está a dar aqui que esteja a partilhar, não me está a dar indicação de partilha. Eu tenho que... Está, Raquel, está a partilhar? Não está a partilhar não, mas eu okay, dei foi esta opção, é melhor colocar novamente, se calhar. Ok. Vamos cá de novo. Agora está. Agora sim. É que por vezes está a partilhar, mas desaparece tudo do ecrã, fica só mesmo o PowerPoint e eu nunca sei se está mesmo ou não. Portanto, ok, vamos lá então. Então, em primeiro lugar, temos as questões em vez de partirmos logo para a constituição de uma sociedade, pensarmos que podemos operar e trabalhar em determinado projeto que tínhamos de uma outra forma que não a constituição de uma sociedade comercial, seja sob que forma for. E temos logo, à partida, a figura do empresário em nome individual. No que é que isto é mais fácil? Ou no que é que nos impede que comecemos logo a trabalhar na nossa atividade desta forma? Primeiro, não temos de estar a constituir uma sociedade, a criar uma outra entidade diferente de nós, a constituir novos custos, porque constituir uma sociedade implica determinadas responsabilidades, como nós vamos ver depois no âmbito da sociedade, não é? Criamos a sociedade e pronto, está tudo bem, e é tudo maravilha, não é? Temos depois uma série de encargos, temos a questão dos impostos a cumprir, temos encargos da própria sociedade que nós temos que cumprir e há alguns custos que se mantêm logo à partida. Portanto, na figura do empresário em nome individual, isto no âmbito da comercialização de bens, quando eu estou no âmbito, é a diferença entre empresário em nome individual e o trabalhador independente. O trabalhador independente, ou a figura do trabalhador independente, é o prestador de serviços, alguém que só presta serviços. O empresário em nome individual é alguém que pode também prestar serviços, mas comercializa bens. Portanto, vai faturar bens. Tem que se inscrever nas finanças, portanto, no portal das finanças, na autoridade tributária, como tal, escolher a atividade, portanto, encaixar-se num CAI, a sua atividade encaixar-se num determinado CAI e comunicar, digamos, o início da atividade à autoridade tributária, tal como quando estamos no âmbito da prestação de serviços também temos que fazer a mesma coisa, ou seja, para emitirmos os conhecidos recibos verdes, que também são uma fatura-recibo, mas que se referem apenas à cobrança de prestação de serviços, nós temos também que fazer esta comunicação à autoridade tributária, através do portal das finanças, e escolhermos também uma atividade, o CAI respectivo, e digamos, fazer esta comunicação à autoridade tributária, no fundo, registar-nos como tal no portal das finanças e começarmos a operar dessa forma. Portanto, estas duas formas são as formas mais simples. Quais são aqui as desvantagens? Portanto, não temos mais custos, não temos que ter um técnico que nos faça a contabilidade, como um TOC, técnico oficial de contas que me obriga nas sociedades. Claro que temos também aqui os nossos impostos a pagar, como em tudo, não é? Mesmo como trabalhadores também temos que o fazer. Como empresário em nome individual é igual, se nós tributamos IVA temos que o cobrar e entregá-lo ao Estado, exatamente na mesma situação quando estamos no âmbito da prestação de serviços. Portanto, depois temos tudo englobado no nosso IRS e também seremos tributados em sede de IRS pelos rendimentos que retiramos, seja de uma atividade, seja da outra. Também podemos aqui optar pela contabilidade organizada. Portanto, para quê? Para podermos ter determinados custos que são inerentes à nossa atividade a deduzir nos rendimentos, porque se não tivermos contabilidade organizada, entra tudo como rendimento e depois só temos aquelas despesas nossas, gerais, no âmbito do IRS, que são, digamos que determinadas em sede do Orçamento de Estado de cada ano, dos respectivos montantes a serem deduzidos, quais as despesas que podemos deduzir e que isso, em termos de dedução no imposto, é praticamente nada, digamos, os custos que nós podemos deduzir se não tivermos contabilidade organizada no âmbito da figura do empresário em nome individual ou do prestador de serviços.
Depois, então, de avaliarmos estas formas, acresce também referir que se nós operarmos numa forma ou noutra, empresário em nome individual, de acordo com a atividade, isto não somos nós que escolhemos a forma, não somos nós que escolhemos operar como empresário em nome individual, como trabalhador independente. Isto resulta da atividade que nós estamos a exercer. Portanto, o que é que convém aqui referir? Quando nós estamos a trabalhar, a operar com uma destas formas, o nosso património responde na íntegra por todas as dívidas que nós tivermos. Não há aqui uma entidade jurídica diferente de nós e a nossa atividade é tudo a mesma coisa, só há uma pessoa jurídica, que somos nós, e, portanto, todas as dívidas que nós contrairmos no âmbito da nossa atividade será com o nosso património total que nós vamos responder sobre essas dívidas, qualquer dívida que tenhamos, seja a fornecedores, seja ao Estado, seja a trabalhadores que tenhamos connosco, seja o que for. Portanto, é com o nosso património que nós respondemos. Quando nós criamos uma sociedade comercial, nós vamos criar uma pessoa jurídica diferente de nós, uma outra entidade. E então vamos transportar para essa entidade, digamos que, esta responsabilidade, ou seja, se houver dívidas de fornecedores, as dívidas são da empresa, são da sociedade, não são dos sócios. Temos aqui uma diferenciação entre o património da sociedade e o património dos sócios. Portanto, já temos aqui uma grande diferença face às outras figuras do empresário em nome individual ou do trabalhador independente. Não obstante, o que é que importa aqui referir? Que, no caso dos órgãos sociais que as sociedades têm que ter, nomeadamente o órgão executivo, que é a gerência nas sociedades por cotas, ou a direção ou administração, no caso das sociedades anónimas, os gerentes e a direção, ou seja, os órgãos executivos das sociedades, respondem também com todos os seus bens perante dois tipos de dívidas. Dívidas ao Estado, e seja a Segurança Social, seja a Autoridade Tributária, seja qualquer outra entidade, ou dívidas ao trabalhador. Portanto, se a sociedade não tiver bens nem dinheiro para pagar estas dívidas, vai ser através do património dos gerentes ou administração ou direção, no caso das sociedades anónimas, que isto vai ser pago. Ou seja, os sócios não têm esta responsabilidade. Portanto, não são os sócios que vão responder com os seus bens pessoais sobre estes dois tipos de dívidas. São, sim, os gerentes. E isto faz algum sentido. Porquê? Porque é o órgão executivo que está, digamos, a comandar a atividade da sociedade e, portanto, é ele que lhe compete, seja gerência, seja administração ou direção, não tomar todas as providências para que não existam dívidas. Só no caso das dívidas aos fornecedores é que quem responde por estas dívidas é apenas a sociedade. Se não houver bens nem capital na sociedade comercial para pagar estas dívidas, ficam por pagar, digamos. Os sócios não têm a responsabilidade, a não ser quanto ao limite do montante da sua cota. Portanto, daí as sociedades serem de responsabilidade limitada. O LDA, que aparece no fim da designação da sociedade, é a responsabilidade limitada das sociedades. Portanto, é limitada ao capital social e à cota de cada sócio, no caso das sociedades por cotas. Alguma questão que tenham até aqui? Eu acho que alguém escreveu qualquer coisa no chat. Fui mesmo eu. Se houvesse alguma questão para, sim, para interromperem, sim. Ao longo da sessão. Ok, muito bem, sim. Pois não dissemos isso no início. Há alguma questão que tenham, alguma dúvida, há alguma coisa que não estejam a perceber do que está a ser dito ou outra dúvida, interrompam e coloquem a questão. Têm que falar porque eu deixo de vos ver, não sei se a doutora Raquel consegue ver toda a gente,
e perceber se alguém levantar a mão. Eventualmente sim consigo, mas é mais fácil falarem mesmo. Uhum. Portanto, quem tiver qualquer questão, interrompa. Nos tipos de sociedade, já referi aqui, a sociedade unipessoal são estas os três principais tipos de sociedades que existem atualmente. A sociedade unipessoal, por cota, ela integra-se nas sociedades por cotas, apenas tem um sócio. Este tipo de sociedades são a forma mais simples de sociedade, portanto é um único sócio, com uma única cota. De acordo com este tipo de sociedade, alguém quer colocar alguma questão ou é só o micro que está ligado e não deve? Tínhamos só aqui um comentário, eventualmente algum micro, mas então as despesas ao Estado e aos funcionários também têm dívida limitada? Não, as dívidas ao Estado e aos trabalhadores é limitada, sim, à cota dos sócios, relativamente aos sócios, mas a responsabilidade é ilimitada no que se refere aos gerentes. Por exemplo, eu tenho uma sociedade, mas não sou eu a gerente. Eu sou sócia de uma sociedade, até posso ter uma sociedade unipessoal e ter como gerente uma outra pessoa. Há dívidas aos trabalhadores ou ao Estado. Quem vai responder por essas dívidas com a totalidade do seu património será o gerente e não eu. Numa sociedade por cotas, há uma diversidade de sócios. Só um é que é gerente. Ou então, o gerente ou a gerente é uma pessoa de fora, é uma terceira pessoa. Quem terá que responder perante o Estado e perante dívidas ao Estado e aos trabalhadores será o gerente, não os sócios. Portanto, relativamente às dívidas da sociedade, os sócios só respondem na medida da sua cota. Se tiver uma cota de 1000 euros, vai responder até ao limite de 1000 euros. Os gerentes não têm limite quanto à responsabilidade nestes dois tipos de dívidas. Respondem eles com todo, aliás, mesmo perante as outras dívidas, imaginemos dívidas da sociedade a fornecedores. O gerente não responde com um património sobre essas dívidas. Se a sociedade tiver dinheiro para pagar, muito bem, se não tiver, paciência. Portanto, a questão é apenas relativamente a estes dois tipos de dívidas e é o gerente que não tem qualquer limitação na sua responsabilidade. Porquê? Porque a lei assim determina. Os gerentes, os órgãos executivos das sociedades, sejam gerência, ou seja, administração ou direção nas sociedades anónimas, respondem com todo o seu património pessoal por estes dois tipos de dívidas. Não os sócios, os gerentes, portanto, os órgãos executivos. Na sociedade unipessoal, como disse, é uma forma mais ligeira de sociedade, só temos uma pessoa. O que é que importa aqui avaliarmos quanto às sociedades unipessoais? É muito fácil quando nós estamos num tipo de projeto em que a ideia é só nossa, estamos a desenvolver o projeto só nós, ou seja, embora haja pessoas a colaborarem connosco de alguma forma, mas a ideia é mesmo só nossa e nós queremos avançar, portanto, com uma sociedade unipessoal, só connosco, tudo muito bem. Temos é que pensar nestas questões todas, ou seja, a facilidade com que hoje nós marcamos na empresa na hora constituir uma sociedade é fantástico. É só ir à empresa na hora e nós chegamos lá, fazemos um conjunto de coisas que nem sabemos o que é que estamos a fazer. Estamos a assumir uma série de responsabilidades aqui, como lhe estou a falar também, que nem sabemos também, e depois a sociedade está constituída. Não obstante, nas sociedades unipessoais é sempre mais simples nós, digamos, colocarmos a sociedade inativa e dissolvermos a sociedade por via administrativa de uma forma também mais simples. Mas é importante não aligeirar tudo isto, ou seja, nós pensarmos e quando partimos para a constituição da sociedade, estarmos conscientes dos encargos que vamos ter, do que é que estamos a fazer e de como é que vamos operar depois.
Portanto, não é na facilidade e fazemos e depois é que é uma chatice, porque só depois é que nós, passo a passo, vamos percebendo os encargos que temos, o que é que temos que fazer, etc. Portanto, é melhor inteirarmos da situação, de tudo direitinho, antes de. É sempre a melhor forma. Depois, nas sociedades por cotas, aqui já temos um conjunto de situações mais complexas. Porquê? Porque temos mais do que uma pessoa. Portanto, em termos de sócios, as sociedades por cotas têm no mínimo 2 sócios e podendo ter mais. O que é que acontece aqui? Temos várias pessoas, as pessoas são todas diferentes, pensam de forma diferente, trabalham de forma diferente e, portanto, antes de nós, e aqui é que é importante muito cuidado. Mas o facilitismo aqui também acontece. Porquê? Porque eu com mais 2 ou 3 pessoas estou num projeto qualquer, epá, vamos, avançamos, vamos lá constituir a sociedade, nem sabemos muito bem portanto, como é que isto funciona, nem como não é, empresa na hora. E fazemos tudo lá. Coisas que nem temos consciência sequer. Ora bem, e que não nos são explicadas também, ou são-nos mostradas assim rapidamente, nós assinamos uns documentos que nem sabemos muito bem o que é, o que é que aquilo representa, e a sociedade está formada. E depois a seguir vêm os problemas. E numa sociedade por cotas, a dissolução não é assim tão simples, tal como foi a Constituição, como na sociedade unipessoal. Porquê? Porque temos várias pessoas. E se há desentendimentos, se há conflitos, e muitas das vezes conflitos que acontecem posteriormente ou a posteriori, depois de constituída a sociedade, acontecem porque nada foi pensado antes. É fundamental, quando nós pensamos constituir uma sociedade com outra pessoa, no mínimo mais uma, mas podem ser mais 2, ou mais 3, ou mais 4, as que forem, nos sentarmos e definirmos o que é que cada um vai levar para a sociedade, em termos da sua prestação, porque é que quer estar na sociedade, porque é que estão a formar aquela sociedade, o que é que cada um quer com essa situação, o que é que pretendem retirar da sociedade, como é que vão trabalhar, como é que as atividades vão ser distribuídas em termos de funções, em termos de tempo, o que é que cada um vai fazer, que tempo é que vai alocar, como é que vão pensar em termos de uma remuneração, porque reparem, nós constituímos a sociedade, somos 3 sócios, os sócios não têm rendimento, não têm um salário, os sócios não têm, a retribuição dos sócios é o lucro da empresa no final do ano, se ela der lucro. Portanto, e uma empresa que está a começar dificilmente terá lucro logo no primeiro ano. Portanto, digamos que o rendimento dos sócios não vai acontecer. Ou poderá não acontecer. Temos que pensar em todas as formas de como trabalhar. E pensarmos também nesta situação, não é? Ok, nós constituímos a sociedade, somos todos sócios, maravilha, pronto, nós todos vamos ganhar dinheiro. Não é verdade, porque eu, para poder receber dinheiro da sociedade, como sócia, volto a repetir, só na distribuição dos lucros. Eu posso ter um contrato de trabalho, ser sócia da sociedade e ter um contrato de trabalho com a sociedade para poder retirar o meu salário. E só desta forma é que um sócio, não é pela via do seu estatuto de sócio que ele está a retirar rendimento, mas pela via do estatuto de trabalhador da sociedade. Portanto, há que pensarmos também a este nível. Depois, o que é que acontece aqui relativamente à distribuição das tarefas por todos os sócios? Muitas das vezes isto não é discutido. E nós pensamos e vamos andando e vamos avançando e cada qual está no projeto dentro da sua disponibilidade, dentro daquilo que pretende prestar ao projeto, mas deve ser definido, ou seja, eu posso só ter 3 horas ou 4 horas por semana, uma manhã por semana, eu posso dizer assim, epá, neste projeto só vou estar a colaborar uma manhã por semana porque é o que eu tenho disponível neste momento, mais do que isto não. E há outra pessoa que vai também ou quer constituir a sociedade e que está neste projeto e que diz, eu vou trabalhar 10 horas por dia nesta fase inicial, vou apostar tudo nisto, e está tudo certo.
desde que isto seja falado antes, seja definido e seja acordado entre todos, onde se levantam as questões a este nível, e na prática existem muitas a este nível, é que as pessoas não se juntam para falar de coisa nenhuma, constituem a sociedade e depois isto na prática acontece. E depois lá vêm os conflitos. Porque eu estou aqui 10 horas a trabalhar no projeto, e tu só estás 2 horas ou uma manhã, e começa aqui a confusão logo entre as pessoas. E depois, em vez de estarmos a alocar todas as sinergias para desenvolvermos o nosso projeto, estamos a perder as sinergias com conflitos entre os sócios. Portanto, isto é muito, mas muito importante. Seja em que fase for que nós queiramos constituir uma sociedade, nós termos isto bem definido. Porque os conflitos, acreditem que conflitos entre sócios nas sociedades não são de fácil resolução. Depois não é fácil, porque se nós estamos perante um conflito, toda a gente está em conflito, uma pessoa quer uma coisa, o outro quer outra, o outro quer outra, ninguém se vai entender. E, portanto, na sociedade nada se consegue resolver. E, por vezes, há projetos fabulosos que morrem logo à nascença. Porquê? Porque as pessoas, em vez de estarem a desenvolver o projeto, estão já em conflitos e tudo isto se desvanece depois. Portanto, este tempo antes de pensarem no que vão fazer é fundamental. Até porque nós podemos estar 3 pessoas a desenvolver um determinado projeto e chegar à conclusão que só um é que vai constituir a sociedade, por exemplo, uma sociedade unipessoal, e os outros vão colaborar de uma outra forma. Ou como prestador de serviços, ou como trabalhadores, ou como parceiros, ou como for. E não temos que estar necessariamente a constituir uma sociedade com toda a gente a desenvolver o projeto. Portanto, este é um cuidado fundamental quando estamos a criar sociedades com mais do que uma pessoa. Portanto, saindo fora do âmbito das sociedades unipessoais. Outra questão que alerto já, que estou na fase dos alertas, é relativamente aos registros de marcas e de patentes. Nós estamos a desenvolver determinadas ideias, isto também acontece na prática. Estamos com um determinado projeto, estamos a desenvolver determinada ideia, a ideia pertence a uma das pessoas principal. Ou seja, imaginemos, sou eu que tenho a ideia e estou com mais duas colegas a desenvolver a ideia, mas a ideia é minha, sou eu a titular da ideia. Então, eu não devo, à cautela, registar a marca logo em nome da sociedade. Ou seja, eu vou constituir a sociedade com estas 2 pessoas, vamos trabalhar em conjunto, mas a ideia é minha. Então, se eu estou a colocar a marca associada à minha ideia, criamos uma marca e vamos registar a marca. E vou registá-la em nome da sociedade, ou seja, vou registá-la como titular a sociedade. O que é que pode acontecer? Há um desentendimento qualquer depois, posteriormente, com aquelas 2 pessoas. Eu até quero sair da sociedade. Então, e depois vêm os conflitos, como é óbvio, claro. Não é tudo fantástico. Quando tudo corre bem, está tudo certo. Vêm os conflitos, ou seja, eu quero sair da sociedade, mas quero levar a marca comigo, porque a ideia do negócio é minha. Claro que os outros 2 sócios não querem ficar na sociedade sem a marca. Lá se vai o negócio. E então não vão deixar que isso aconteça. E depois, e muitas das vezes, a crescer a isto, as sociedades são formadas com investidores, com alguém que tem um poder económico muito superior a nós, que faz sociedade connosco, que tem a maioria na sociedade e que depois, claro que isto só acontece quando o negócio é bom, como é óbvio, ficam com o negócio, põem-nos a nós, que somos os titulares da ideia, da marca, etc., de lado, e nós ficamos ali desprotegidos, porque somos já a parte mais fraca e a parte mais desprotegida. Portanto, o que é aconselhável numa fase inicial? É que o registro da marca seja feito em nome pessoal do titular. Ou seja, neste caso, era eu a titular da ideia, era eu que tinha a ideia, que desenvolvia a ideia era minha, então eu vou fazer um registro da marca em meu nome. E não há problema nenhum. Eu vou ceder a utilização da marca à sociedade.
E reparem a diferença. A marca está em meu nome, sou eu a titular daquela marca, eu cedo a marca à sociedade, a sociedade utiliza a marca, enquanto tudo estiver bem, maravilha. Há um problema qualquer, eu saio da sociedade e levo a marca comigo. É muito diferente, ou seja, eu continuo a manter o meu poder sobre a minha ideia e sobre o meu projeto. Não perco, digamos, ao longo destas fases, o meu poder sobre o meu projeto, que é aquilo que acontece quando eu registro uma marca em nome da sociedade. Portanto, registar as marcas numa fase inicial. Posteriormente está tudo bem, até é importante em termos comerciais, em termos de recurso a crédito, em termos de notoriedade da sociedade, passar a marca para o nome da sociedade. E podemos perfeitamente fazê-lo, e depois também podemos ter acordos parasociais. Ou seja, nós, em termos de contrato de sociedade, que é aquilo que determina o funcionamento da sociedade, temos que o fazer de determinada forma, porque a lei assim obriga, mas depois, entre nós e para salvaguardar questões entre os sócios, nós podemos fazer acordos parasociais que vão vincular aqueles sócios que intervierem na realização deste acordo. E, portanto, também podemos ter aí cláusulas de salvaguarda com os acordos parasociais, ou seja, também podemos ter aqui algumas salvaguardas, tipo se eu sair, a marca é minha, ou me vão pagar X, ou eu saio, levo a marca, ou ficam com a marca e pagam-me o valor, pronto, que estiver estipulado. Eu posso também ter este tipo de acordos com os meus sócios, que nada tem a ver com o contrato de sociedade, é um acordo apenas entre nós. Portanto, e para fazer face a questões que se possam levantar relativamente às sociedades por cotas com mais do que um sócio. As sociedades anónimas não têm cotas, têm ações, o capital social mínimo é 50 mil euros, enquanto que nas sociedades por cotas, seja unipessoal ou por cotas plural, o capital mínimo é 1 euro. Não aconselho ninguém a constituir uma sociedade com um capital social de 1 euro. Porquê? Estão a ver, até isto é um aligeirar total para a constituição de sociedades. E porquê que não aconselho? Porque, em primeiro lugar, ninguém consegue constituir uma sociedade com 1 euro. Ou seja, nós temos à volta de 400, 500 euros de custos logo na constituição da sociedade. Portanto, que temos que pagar. Então, não vamos constituir uma sociedade com 1 euro, porque se nós tivéssemos de custo 1 euro, ainda vá que não vá, mas não temos. Por isso, no mínimo, se assim o entenderem, se não tiverem um capital social superior, pelo menos um capital social de 500 euros, porque é o mínimo que tem logo que pagar para constituir a sociedade. Portanto, este capital têm que o ter para constituir a sociedade, senão não constituem. Portanto, esta questão de que nós conseguimos constituir uma sociedade com o capital social de 1 euro, não em teoria é verdade, mas não é real. Porque eu não consigo constituir uma sociedade tendo um custo de 1 euro. Posso pôr lá no capital social que o capital social da sociedade é 1 euro, mas entretanto eu já paguei quase 500 quando fui constituir a sociedade. Então, se eu já tive esse custo, vou colocar no mínimo este custo no capital social da sociedade. Nas sociedades unipessoais, o sócio, que é o sócio único, só pode ter e só pode ser titular, só pode ser sócio de uma única sociedade unipessoal. Portanto, eu não posso ter 1, 2, 3, 20 sociedades unipessoais, só posso ter uma. E os sócios das sociedades unipessoais têm que ser pessoas singulares, portanto não podem ser outras empresas, outras pessoas coletivas, tal como pode acontecer na sociedade por cotas plurais. Eu posso ser a Maria do Céu, a Maria Antónia e a empresa X. E somos 3 sócios. Portanto, nas sociedades por cotas plurais, as cotas, as cotas podem ser detidas ou estar distribuídas por outras empresas. Não tem que ser necessariamente uma pessoa singular. Nas sociedades unipessoais, não. Tem que ser uma pessoa singular, portanto,
uma pessoa física, e só pode ser titular de uma única sociedade por cotas. Também tem que ter um gerente ou uma gerente, e a gerência pode ser o sócio ou a sócia da sociedade unipessoal ou uma terceira pessoa. Portanto, não é porque eu tenho uma sociedade unipessoal que obrigatoriamente sou eu que tenho que ser a gerente desta sociedade. Nas sociedades por cotas plurais, os gerentes pode ser um gerente ou mais do que um gerente. O que é que importa aqui referir quanto aos gerentes? Portanto, a questão da responsabilidade já vos referi. Importa que, aqui temos os órgãos sociais que já referi quais são, nas sociedades por cotas e nas sociedades anónimas, as respectivas responsabilidades, e aqui na constituição da sociedade o que é que importa relativamente, referir relativamente, que era isso que eu ia falar, ou referir relativamente à pluralidade de gerentes. Ora, nós numa fase inicial, a empresa não tem capital ainda, não é questão de capital, não tem atividade. Bom era que tivesse logo imensa atividade e que conseguisse pagar salários, fantástico, mas digamos que a maior parte das vezes não é assim. E então, no início da atividade, a sociedade ainda não tem, digamos que, uma retribuição, não pode pagar uma retribuição aos gerentes. Portanto, se nós temos um gerente, independentemente disso, era aqui que eu queria chegar, quanto à pluralidade de gerentes, quanto à pluralidade de gerentes, o que é que acontece? Se eu tenho a gerência não remunerada, em sede de segurança social, eu tenho que pagar as contribuições à segurança social na mesma. Ou seja, os gerentes não têm qualquer remuneração, não obstante, eu tenho que pagar uma contribuição à segurança social sob o salário mínimo nacional, ou seja, a contribuição total sobre o salário mínimo nacional são 224 euros e uns cêntimos, que tenho que pagar todos os meses à segurança social. Ou seja, o gerente não tem rendimento nenhum, mas tem que pagar esta contribuição. Ora, se eu tenho 2 gerentes ou 3 gerentes, porque depois os sócios querem todos ser gerentes, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que pagar contribuição de cada um deles. Portanto, até para isto é importante ponderarmos. É absolutamente necessário nós termos 2 gerentes na sociedade, logo de início, porque temos que contar com esta situação. E desconhecemos, e normalmente querem ser 2 gerentes, e depois temos estes custos, digamos, aos quais não podemos fugir. Portanto, temos que cumprir com isto. Alguém colocou alguma questão? Ok. Não é então possível uma pessoa ter várias empresas somente por intermédio da exceção de sociedade por cotas com outros? Exatamente. Portanto, nós só podemos ter, por exemplo, uma sociedade por cotas e uma unipessoal, uma sociedade unipessoal por cotas. Podemos fazer parte de várias sociedades por cotas plurais. Agora, sociedade unipessoal só podemos ter uma. Mas isto quanto às unipessoais. Quanto às sociedades por cotas normais, portanto plurais, com mais do que uma pessoa, podemos ter, não temos limite nenhum quanto ao facto de sermos sócios, tal como sermos acionistas de sociedades anónimas também. Se comprarmos ações dessas sociedades, também somos acionistas, também somos sócios. Chama-se acionistas, mas a figura é a mesma, portanto são sócios, o nome é que é diferente. Então, as despesas ao Estado... também tenho, já respondi há pouco esta questão. Portanto, aqui quanto a esta questão das várias empresas, as pessoas podem ter várias empresas, sim, só unipessoais é que só podem ter uma. Portanto, nas sociedades por cotas plurais podem ter várias. Depois, quando vamos à empresa na hora, e assim, rapidamente descrever-vos o processo da constituição da sociedade, que acho que isto também é importante saber o que fazer e como fazer, nós temos que, em primeiro lugar,
escolhermos um nome para a sociedade. E devemos fazê-lo de acordo com a atividade que vamos exercer, qual será o nome que melhor se adequa à nossa sociedade. Vamos pedir a admissibilidade, o certificado de admissibilidade de firma. Firma é a designação jurídica para o nome da sociedade, denominação ou firma é o nome da sociedade. Que é atribuído pelo Registro Nacional de Pessoas Coletivas e devemos fazê-lo previamente. Porquê? Porque se nós vamos à empresa na hora, nós lá temos que aderir a tudo. Ou seja, nós marcamos a constituição da sociedade e chegamos lá, não temos nome para a sociedade e aquilo que nos é facultado é uma listagem de nomes que estão lá previamente disponíveis para serem utilizados. Ora, nestas designações todas que estiverem lá, e são muitas, pode não haver nenhuma, e rara é a vez que, dependendo da atividade, claro que vamos exercer, mas rara é a vez que encontramos lá um nome de uma empresa que se adeque bem à nossa atividade, que seja um nome interessante, porque tudo isso também conta. E, portanto, é melhor, em vez de aderirmos a uma coisa que está lá pré-feita, que nós temos que escolher, até pode nem ter grande coisa a ver com a nossa atividade, mas pronto, é o que está disponível, é o melhorzinho que estava lá. E vamos escolher um nome, é melhor nós tomarmos o comando disso, pensarmos num nome, seja na sociedade unipessoal, seja por cotas plural, pensarmos num nome, aliás, devemos pensar em 3. Um nome que queremos em primeiro lugar e 2 nomes em alternativa. Porquê? Porque isto é pedido online, no Registro Nacional de Pessoas Coletivas, portanto, no site do Registro Nacional de Pessoas Coletivas. Podemos fazer a pesquisa prévia para saber se o nome que nós estamos a escolher já está disponível ou não. Não obstante, nós devemos sempre ter um nome principal, aquele que nós queremos em primeiro lugar, e mais 2 nomes, porque depois, quando fazemos o pedido, isto é visto com mais cuidado, atendendo ao conselho. Portanto, o que é que nós temos que mencionar? O nome que nós queremos, em primeiro lugar, outro nome em segundo, outro nome em terceiro. E a sede da sociedade, onde é que ela vai ser? Não temos que ter já a identificação da morada, mas o concelho, se vai ser na Maia, no Porto, onde for. O nome do sócio que está a requerer o Registro Nacional de Pessoas Coletivas. Portanto, não temos que lá identificar os sócios todos, basta um, mesmo na sociedade. Se é unipessoal, é só aquele mesmo. Nas sociedades por cotas plurais haverá outros sócios, mas basta indicar a identificação de um deles. Portanto, depois de termos este documento, então aí sim podemos marcar na mesma, na empresa, na hora, a constituição da sociedade, mas já lá levamos o nome da nossa sociedade. Neste caso, nós já temos, além do nome, o Registro Nacional de Pessoas Coletivas, é como se fosse a conservatória do Registro Civil das Pessoas. É lá que nós temos as nossas certidões de nascimento e é lá que pedimos o nosso cartão de cidadão. Aqui é no Registro Nacional de Pessoas Coletivas que nós vamos ter o nome da nossa sociedade registado e o número de identificação da sociedade, que também será um número fiscal, é o mesmo. É o número de matrícula na Conservatória de Registro Comercial, é o número de identificação da sociedade e é o número fiscal de identificação fiscal da sociedade. Este número, que se chama o número de identificação de pessoa coletiva, depois dará para tudo. Quando nós já temos esta identificação, podemos já dirigir-nos ao banco para abrir uma conta em nome da sociedade. Já temos a identificação dela, portanto, nome e o número de identificação de pessoa coletiva. Claro que aqui já devemos ter determinada onde é que vai ser a sede, qual é a morada exata, não só o concelho, e podemos dirigir-nos a um banco e abrir a conta em nome da sociedade e depositar os 500 euros, se acharmos que é o mínimo para o capital social, na conta da sociedade. Claro que nós também podemos depositar 500 euros do capital social
que é o dinheiro que nós temos disponível naquele momento para pagar os custos da constituição da sociedade, mas podemos querer um capital social mais elevado. Por exemplo, imaginem que eu vou determinar que o capital social, e reportando-me para uma sociedade unipessoal, a minha cota vai ser, e o capital social vai ser de 1000 euros. Eu vou depositar já 500 euros e depois tenho um ano para depositar o restante do capital social, ou seja, os outros 500 euros. E estes outros 500 euros são a entrega, e tem que ser feita esta entrega no banco, este depósito no banco, a título do capital social. Não, eu não posso fazer depósitos na sociedade a título de capital social sem fazer o depósito com esta designação. Para quê? Para que depois o banco me dê um comprovativo desse depósito a título de capital social, não um depósito normal que eu fiz para ter provisão na conta, por exemplo, um empréstimo à sociedade, digamos, que não é capital social, porque depois, em termos contabilísticos, digamos que, registado em locais diferentes e se eu fiz o depósito a título de capital social, isso é evidenciado em sede contabilística e o capital social fica integralmente realizado. Portanto, também não tenho que depositar logo na hora, no momento que abro a conta, ou na fase inicial da constituição da sociedade, a totalidade do capital social. Este que corresponde aos custos, que é assim, quer eu tenha dinheiro, quer não, vou ter que ter dinheiro para pagar estes custos. Este valor deve estar lá depositado e, quando fizer o pagamento, já faço o pagamento com a conta da sociedade. Depois, nós temos o Pacto Social ou Contrato de Sociedade, são duas designações diferentes, mas são a mesma coisa, que é o documento de funcionamento da sociedade. Nesse documento eu tenho a identificação da sociedade, o nome, o número de identificação de pessoa coletiva, a morada completa, onde é que é a sede, a descrição dos sócios, quem são os sócios, no caso da unipessoal é só um sócio, a identificação, o valor da cota, o capital social e o valor das respectivas cotas nas sociedades por cotas plurais, se for unipessoal o valor da cota, que é igual ao capital social, e também o objeto social. O que é o objeto social? É onde eu vou mencionar, e isto é muito importante também, onde eu vou mencionar a atividade da sociedade. E eu hoje tenho um projeto que tem determinada atividade, mas eu posso e devo pensar numa série de atividades que eu possa vir a exercer e colocar tudo no objeto social, que são os CAIs. Claro que eu no objeto social não vou lá colocar CAIs, vou colocar a descrição das atividades. Depois, a Conservatória do Registro Comercial e a Autoridade Tributária é que vão aplicar àquela descrição de atividades os respectivos CAIs. E devemos fazê-lo de forma alargada. Não há limitação quanto às atividades que eu possa ter numa sociedade. Eu posso ter 500 atividades mencionadas no meu objeto social. Claro que eu vou ter atribuído imediatamente um CAI principal e o CAI principal será atribuído para a atividade que está descrita em primeiro lugar. E depois 2 CAIs secundários, que são as atividades a seguir. Portanto, eu vou ter atribuídos logo 3 CAIs. Não obstante, se eu tiver lá mencionado 500 CAIs e estiver a trabalhar com os 500 CAIs, eu posso pedir à autoridade tributária a ativação daqueles CAIs todos, para poder faturar com aquelas atividades. Porque senão não posso, apesar de estar mencionado no objeto social, cada vez que eu for faturar ou emitir uma fatura de uma atividade diferente, mas que está lá no objeto social, eu vou ter que, em primeiro lugar, pedir à autoridade tributária para ativar aquele CAI. E não tem custo nenhum, nem nada. Faço isto online também, no portal das finanças. Claro que numa sociedade nós temos o TOC, o técnico oficial de contas, e devemos pedir a este técnico que nos faça isso, que ative o CAI no portal das finanças. Se eu não tiver mencionado uma atividade, e isto é para evitar custos posteriores e um procedimento mais complexo,
mais complexo e mais custos. Não é impeditivo, eu até posso ter lá 500 atividades e passado 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos vou exercer uma atividade que nem pensei nela e ela não está lá. E não, isso não é impeditivo. O que tenho é que cumprir determinados requisitos e vou ter também determinados custos. Ou seja, se eu tiver, e para perceberem a diferença, se eu tiver mencionado no objeto social as atividades que estou a exercer e que vou faturar, a ativação é feita na autoridade tributária sem qualquer custo e de forma automática. Se eu não tiver, eu vou ter que fazer uma alteração ao Pacto Social, vou ter que pedir ao Registro Nacional de Pessoas Coletivas novamente o certificado de admissibilidade de firma para essa nova atividade. E depois disto vou ter que ir de novo à Conservatória de Registro Comercial e fazer o respectivo registro e pagá-lo. Portanto, nisto eu tenho logo um custo de 275 euros. Ora, se eu puder prever e colocar o máximo de atividades, até que nem tenham nada a ver umas com as outras, no Pacto Social, em sede de objeto social, melhor. Claro que, volto a repetir, se não estiver lá mencionado, não é proibitivo que eu possa exercer essa atividade. Tenho é que cumprir este formalismo que acabei de lhes referir. Portanto, e ter esse custo. O que é que nós vamos obviar? É este trabalho e ao respectivo custo. Depois, em sede do Pacto Social também, nós devemos logo nomear os gerentes para a sociedade. Porquê? Porque a gerência também é um ato público, de conhecimento público, que obriga a registro comercial, e eu posso não o fazer imediatamente. Posso constituir a sociedade e, posteriormente, fazer a nomeação do gerente. Se não tiver chegado a um consenso, também é assim um bocado mau quando já não é bom pronúncio quando estamos a constituir uma sociedade e ainda não chegamos a um consenso quanto à gerência. Portanto, já devemos ter isso bem definido. Porque o que é que vai acontecer? Se eu não o fizer e fizer a posteriori, eu vou ter que fazer um registro comercial dessa nomeação. O registro comercial custa 200 euros. E, portanto, o que vai acontecer é que eu vou ter esse custo. Ou seja, vou pagar à mesma os custos que estão aqui mencionados, à volta de 360 euros, 400, que seja da constituição da sociedade quando recorra à empresa na hora, mais os 75 euros do Registro Nacional de Pessoas Coletivas, portanto, o certificado para a admissibilidade de firma. E tenho aqui os meus custos iniciais. Se eu não fizer a nomeação da gerência, a fizer a posteriori, vou ter estes custos mais os 200 depois para o registro da nomeação de gerente. Depois, portanto, estes passos são todos feitos. O Pacto Social está pré-feito na Conservatória, portanto, quando nós vamos à empresa na hora, também aderimos. Por vezes, nem noção temos, assinamos este documento e não sabemos o que é que isto é, e achamos que não temos. Todas as sociedades têm isto. O que é que eles fazem? Eles têm lá pactos sociais pré-feitos, os modelos, e o que vão fazer quando nós vamos à empresa na hora é acrescentar o nome, que nós já levamos, ou que escolhemos na hora, ou que levamos já escolhido com o respectivo certificado, a sede da sociedade, a identificação da sede, o objeto social, o capital social, como é que ele está distribuído pelos sócios, portanto as respectivas cotas e a entrada, e basicamente é isto que eles alteram no Pacto Social. Tudo o resto está lá e se mantém intacto. Nós também podemos fazer a constituição da sociedade e principalmente nas sociedades por cotas plurais. Primeiro, lermos o que lá está. Olharmos para o documento que vamos assinar, que é isto, o Pacto Social ou Contrato de Sociedade, lendo tudo o que lá está. Depois, no caso de sócios, mais do que um sócio, nós podemos também fazer, digamos que, aderir ao Pacto Social que está lá na empresa na hora, pré-feita, ou podemos fazer nós o nosso Pacto Social.
Claro que para isto já é necessário apoio jurídico, porque as pessoas não sabem fazer um pacto social, mas será uma forma no tipo de sociedades com sócios plurais, portanto mais do que um sócio, é melhor recorrer à elaboração de um pacto social desta maneira, para uma melhor salvaguarda de todos. O Gil diz aqui que o certificado de admissibilidade, se for pedido online, não tem custo, pelo que pesquisei. Tem custo? Tem. Tem sempre custo. Depois ou seja, quando nós pedimos, é-nos dada a referência multibanco para fazermos o respectivo pagamento. Na consulta, quando consultamos, é que não é pedido, não temos que pagar, para ver se efetivamente o nome que estamos a escolher está disponível ou não. Agora, quando requeremos o certificado de admissibilidade de firma, sim, paga-se. Depois da sociedade constituída, nós temos que ter também 2 livros de atas, mesmo nas sociedades unipessoais, o livro de atas da Assembleia Geral e o livro de atas da gerência. Claro que na sociedade unipessoal a Assembleia Geral é o sócio com ele próprio, mas as suas decisões têm que ser registadas em atas. Tal como no livro da gerência, se for só um gerente, ele também deve registar as suas decisões em atas. Depois disto, o que é que nós temos que fazer? A declaração de início de atividade na autoridade tributária é feita de forma automática, portanto a Conservatória de Registro Comercial faz esta comunicação automaticamente à autoridade tributária, e à Segurança Social somos nós que temos que fazer. Portanto, quando não há remuneração da gerência, como lhes referi há pouco, nós temos que fazer a comunicação de início de atividade à Segurança Social. Temos que fazer uma ata da Assembleia Geral a determinar que a gerência não tem remuneração e enviar esta ata para a Segurança Social, para depois sermos tributados, que é um imposto que pagamos, a contribuição à Segurança Social, dos tais 224 euros e qualquer coisa mensalmente para pagamento da contribuição do gerente que não tem remuneração. Nós só conseguimos, digamos que obstar a esta contribuição quando o gerente, e por vezes acontece mais nas sociedades unipessoais, ou seja, eu constituo uma sociedade unipessoal, sou eu a gerente, mas entretanto ainda estou a trabalhar numa outra empresa, através da qual eu tenho um salário, sou trabalhadora por conta de outrem nessa empresa, e pago contribuições à Segurança Social. Se assim for, nesta situação, e só nesta situação, é que quando eu declarar o início de atividade à Segurança Social e enviar a ata da não remuneração da gerência, posso e devo identificar que o gerente ou a gerente está a pagar contribuições como trabalhador por conta de outrem, através da empresa X. E nesta situação, para não haver duplicação do pagamento de contribuições, é que a gerência fica dispensada do pagamento da respectiva contribuição. Caso contrário, sem remuneração, tem sempre que pagar este valor mínimo à Segurança Social. Depois, nós temos que manter o TOC, portanto, temos um custo logo, porque temos que ter, digamos que esta figura, o técnico oficial de contas, temos que apresentar os IEs anualmente, como temos que apresentar o nosso IRS, também temos que apresentar, através do técnico oficial de contas, este documento, e depois, em sede da movimentação que houve na sociedade, haverá lugar à tributação de IRC ou não. Depende, se houver lucros, há IRC, claro. Se não houver, claro que não haverá. A par disto, também há o pagamento por conta, que as empresas no primeiro ano, nos primeiros 3 anos estão dispensadas, mas depois têm que o fazer periodicamente, de acordo com aquilo que pagaram de IRC no ano anterior. O pagamento por conta é determinado em função disto, portanto, é uma obrigatoriedade. As contribuições à Segurança Social de todos os trabalhadores e os respectivos IRS que retemos, são obrigações, digamos, fiscais das empresas.
pagar os impostos a que houver lugar, portanto, o custo que temos com o TOC, mesmo que não tenhamos grande movimento, este custo mantém-se sempre enquanto a empresa estiver a existir. Mesmo que a empresa esteja vazia de atividade, o TOC tem que existir, porque nós temos, mesmo sem atividade nenhuma, que apresentar o IES anualmente, sempre, mesmo sem atividade. Portanto, as sociedades não é uma coisa que nós hoje constituímos e depois perdemos interesse e deixamos ficar vazia e acabou. Não. Digamos que aqui as obrigações relativamente à sociedade mantêm-se. Mais que lhes queria referir, já lhes referi todos os pontos assim principais relativamente à constituição das sociedades, os alertas também, os alertas quanto aos pagamentos que há lugar de impostos e penso que está tudo daquilo que, assim, sucintamente é o principal, os passos todos necessários para a constituição da sociedade. Acresce aqui o quê? Era isto que me estava a falhar ainda. Para concluir, na constituição das sociedades, nós vimos aqui os passos principais, que são transversais a qualquer tipo de sociedade. Depois, aqui a acrescer a este formalismo, a estes passos que eu acabei de enumerar, pode haver aqui alguma legislação específica a nível de licenciamentos, de alvarás, atendendo à atividade em específico também que aquela sociedade vai exercer. Ou seja, mas não há um procedimento diferente. Este procedimento é para qualquer sociedade que nós estejamos a constituir, para qualquer atividade. O que pode aqui acrescer a tudo isto que estivemos a ver é a questão de ainda termos determinados licenciamentos que vamos ter que pedi-los a determinadas entidades, isso depois, de acordo com a atividade em específico, temos que analisar qual é a legislação para essa atividade, todos os licenciamentos que são necessários, autorizações, certificações, etc., etc., que haja lugar para a atividade, mas isso temos que ver o caso a caso. Portanto, aqui é o genérico que é aplicado a qualquer tipo de sociedade, independentemente da sua atividade. Depois, a acrescer a isto, é que podemos ter em específico, aí sim, temos que analisar a atividade em concreto, qual é a legislação que há em concreto também para aquela atividade e ver o que é que temos que providenciar mais. Portanto, é isto. Alguma questão que tenham? Podem colocar, exatamente. Sobre o que foi falado ou outra? Professor Rafael, não sei se quer dar aqui algum aporte. Não, eu acho que foi claro, bem claro, Maria do Céu. Ou seja, mostra que realmente há aqui sempre alguma complexidade nestas coisas das empresas. Não só das empresas, quer dizer, das iniciativas individuais. Mas não sei se eles tiverem aqui alguma dúvida. Eu acho que muitas vezes depois as dúvidas começam a surgir é quando começam a criar as mesmas. É verdade, é isso mesmo. Mas é bom, professor Rafael, quando há dúvidas, porque muitas das vezes, mesmo pessoas noutra fase da vida, constituem as sociedades de uma forma muito ligeira e agora com esta ligeireza que nos últimos anos foi criada para a constituição de sociedades e depois os problemas que surgem a seguir é que são bastante problemáticos mesmo e às vezes de difícil resolução. Mas também temos que considerar que realmente isto de ser empresário também tem que se correr certos riscos, não é? Claro, sem dúvida, sim, isso sem dúvida, mas uma coisa é nós corrermos riscos e procurarmos estar aqui nesta fase inicial logo a correr riscos desnecessários. Pois, especialmente naquela parte mais legal e que a ver se as coisas ficam todas bem alinhadas para que depois não haja problemas. E aqui a questão até, inclusive, nas empresas, o gestor, o gerente, pelos vistos tem um papel muito importante e muitas responsabilidades que muitos gerentes nem sabem que têm. Verdade, muita mesmo.
Por isso, bom, eu espero que eles não se assustem. Não, é assim, qual é o cuidado a ter aqui para os gerentes que sabem disto? É ter sempre estes dois tipos de contas, Estado e trabalhadores, pagos. Em dia. Em dia, é primazia, e sempre o alvo deles e o cuidado. E assim não têm problemas. Porque também depende deles, são eles o órgão executivo e de gestão, portanto são eles, daí este ónus estar sobre eles, porque pende sobre eles, não são os sócios que dispõem disto ou que podem dispor das prioridades e da gestão, digamos, dos dinheiros. Claro que eles também têm uma palavra a dizer em sede das Assembleias Gerais, da fiscalização à gerência, etc. Mas quem está lá, digamos, mão na massa no dia-a-dia, são os gerentes. Ok, Bem. exatamente. Muito interessante, obrigada. Maria José, não sei se há aqui mais alguma questão, penso que não, aqui por parte de quem nos vê lá fora, penso que não, mas também, pronto, nós depois iremos disponibilizar também a gravação, ficará disponível, no caso de quererem também rever, nós depois iremos colocar no canal YouTube da APMETA, e depois iremos enviar os certificados de participação dos colegas que estiveram aqui também presentes, para que possa contar com horas formativas, que é sempre importante para currículo. E obrigada por estarem connosco e até breve. Participem nos eventos que a APMETA tem organizado e esperamos por vocês. Obrigadíssimo. Ok, Obrigada. até uma próxima. Obrigado. Obrigada. Até à próxima. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.